Imagine um lugar onde o tempo parece ter parado, onde as paredes em ruínas carregam cicatrizes de dor, sofrimento e segredos obscuros, onde o vento atravessa janelas quebradas e leva consigo sussurros de almas que jamais encontraram descanso. Este é o Hospital Bielicz Eichstätten, localizado na Alemanha, considerado até hoje um dos lugares mais assombrados e aterrorizantes do mundo. Uma construção gigantesca, que já abrigou soldados feridos, doentes terminais, vítimas de guerras e, posteriormente, se tornou palco de mortes inexplicáveis, rituais sombrios e aparições que desafiam qualquer explicação racional. O Hospital de Bielicz foi inaugurado em 1898, inicialmente como um sanatório para tratar pacientes com tuberculose, uma das doenças mais mortais da época. No auge da Primeira Guerra Mundial, ele se transformou em hospital militar, cuidando de soldados gravemente feridos nas trincheiras. Entre os pacientes estava ninguém menos que Adolf Hitler, que foi tratado ali após ser ferido durante a Batalha do Somme, em 1916, durante a Segunda Guerra Mundial. O local foi novamente utilizado como hospital militar, mas foi também alvo de bombardeios, mortes em massa e sofrimento indescritível. Após o fim da guerra, o complexo foi ocupado pelo exército soviético, que utilizou o espaço até os anos 90. Os relatos vindos desse período são extremamente obscuros. Pessoas falam sobre experimentos secretos realizados nos porões, pacientes que desapareceram sem deixar vestígios, gritos sendo ouvidos noite após noite vindos das alas isoladas e movimentações estranhas em horários onde, teoricamente, ninguém deveria estar acordado. Quando o exército soviético abandonou o hospital em 1994, o local foi completamente esquecido pelo governo. Desde então, Bielicz se transformou em um gigante fantasma, com mais de 60 edifícios espalhados em uma área cercada por florestas densas, corredores intermináveis, salas de cirurgia abandonadas, macas enferrujadas e instrumentos cirúrgicos ainda largados no chão, como se todos tivessem simplesmente fugido às pressas de algo que não podiam enfrentar. Mas é aqui que as coisas começam a ficar realmente assustadoras. Visitantes que se aventuram por Bielicz relatam uma sensação de opressão quase imediata, assim que atravessam os portões enferrujados. É como se uma energia pesada tomasse conta do corpo, apertando o peito, deixando o ar mais denso, mais difícil de respirar. Alguns descrevem que, ao entrarem, sentem como se estivessem sendo observados por dezenas de olhos invisíveis. Fotógrafos urbanos e caçadores de locais abandonados são constantemente atraídos pelo hospital, mas muitos deles não conseguem passar mais de uma hora lá dentro. Eles falam sobre portas que se fecham sozinhas com força, passos pesados vindo do andar de cima, mesmo quando sabem que não há ninguém lá. Outros relatam ouvir choros vindos dos quartos antigos de internação, risadas infantis, ecoando pelos corredores ou pior, uma respiração rouca que parece seguir os visitantes de sala em sala, como se algo estivesse caminhando nas sombras sempre um passo atrás. Existe um relato particularmente assustador, feito por um grupo de exploradores que decidiu passar a noite no antigo bloco cirúrgico. Eles montaram câmeras gravadores e fizeram todo o mapeamento do local. Pouco depois da meia-noite, as portas começaram a bater com tanta força que chegaram a trincar o vidro das janelas. As luzes das lanternas piscavam, mesmo sendo novas. No áudio captado pelos gravadores, após horas de silêncio, surgem sussurros em alemão, palavras que ninguém do grupo sabia traduzir na hora, mas que, quando analisadas depois, significavam frases como "saia daqui", "ele está vindo" e "não há volta". Mas talvez o relato mais conhecido e aterrador envolva um fotógrafo chamado Marcus, que em 2012 foi até o local durante o dia para fazer registros artísticos. Enquanto fotografava uma sala, percebeu no visor da câmera uma figura no fundo do corredor, uma mulher pálida, com roupas de hospital rasgadas, completamente imóvel, olhando diretamente para ele. Assustado, ele virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Quando olhou novamente pelo visor, a mulher estava muito mais perto, como se tivesse se deslocado instantaneamente. Ele largou o equipamento e fugiu. Quando voltou, horas depois, para buscar seus pertences, encontrou seu tripé quebrado e as lentes riscadas, como se alguém tivesse arranhado com muita força. Algumas lendas locais dizem que essa mulher seria o espírito de uma enfermeira que trabalhava no hospital durante a década de 1920, que foi assassinada brutalmente por um paciente que sofria de surtos psicóticos. Ela foi encontrada no porão, com o corpo despedaçado e marcas de arranhões nas paredes, como se tivesse tentado desesperadamente fugir. Desde então, muitos juram ter visto sua aparição vagando pelos corredores,
especialmente na ala sul do hospital. Outro fenômeno muito recorrente no BL-Test Seiyusten são os sons de objetos sendo arrastados. Diversos visitantes afirmam que, mesmo estando completamente sozinhos, escutam o som metálico de macas sendo empurradas, o tilintar de instrumentos cirúrgicos e o barulho inconfundível de rodinhas de carrinhos hospitalares percorrendo os corredores. No entanto, quando seguem o som, não encontram absolutamente nada. E não são apenas relatos de sons ou visões. Existem casos documentados de pessoas que desmaiaram dentro do hospital sem nenhuma explicação médica. Outros saíram de lá com arranhões profundos nas costas, braços ou pernas, mesmo estando sozinhos. Uma turista relatou que, ao visitar uma das salas do segundo andar, sentiu uma mão apertando seu pescoço com tanta força que caiu no chão. Quando conseguiu se levantar e acendeu a lanterna, não havia ninguém. No entanto, marcas vermelhas em forma de dedos ficaram visíveis em seu pescoço por dias. As câmeras de segurança instaladas ilegalmente por alguns curiosos capturaram imagens simplesmente perturbadoras. Sombras atravessando portas fechadas, figuras translúcidas que surgem no reflexo dos espelhos ou nos vidros quebrados, e até objetos que se movem sozinhos. Uma Crovoca, em especial, viralizou na Deep Web, mostrando uma maca que, lentamente, começa a se mover de um lado para outro da sala, até ser violentamente lançada contra uma parede, como se uma força invisível a tivesse arremessado. Os moradores da região evitam ao máximo passar perto do hospital, especialmente após o pôr do sol. Alguns afirmam que durante a noite é possível ouvir gritos vindos do complexo, mesmo a quilômetros de distância. Outros dizem que luzes estranhas aparecem nas janelas, como se alguém acendesse lâmpadas inexistentes em salas abandonadas há décadas. Há quem jure que ao caminhar pela floresta próxima, já viu figuras humanas observando de dentro das janelas quebradas, imóveis, sem rosto, apenas sombras humanas estáticas olhando na direção da trilha. Os fenômenos não parecem se limitar apenas ao prédio. Pessoas que acamparam nas redondezas relatam ter sonhos extremamente vívidos e perturbadores, nos quais são levados para dentro do hospital arrastados por corredores infinitos, perseguidos por sombras e, em alguns casos, até presenciam cenas de cirurgias macabras feitas por médicos com rostos deformados, que os observam com olhos vazios, como se não houvesse alma dentro daqueles corpos. Mas, talvez, o fato mais sinistro sobre o BL-T seja a quantidade de desaparecimentos que ocorreram desde que o hospital foi abandonado. Existem registros oficiais e extraoficiais de pelo menos 9 pessoas que entraram no hospital e jamais foram encontradas novamente. Nenhum rastro, nenhum vestígio, nada. É como se tivessem simplesmente evaporado. Suas famílias continuam sem respostas até hoje. Videntes e médiuns que visitaram o local relataram sentir uma energia tão densa, tão carregada, que alguns sequer conseguiram completar a visita. Uma sensitiva famosa na Alemanha chegou a desmaiar antes mesmo de entrar no prédio principal, e após recobrar a consciência, disse entre lágrimas: "Aqui não são apenas espíritos. Aqui há algo muito, muito pior." As teorias sobre o que realmente acontece no BL-Ts são muitas. Alguns acreditam que o local se tornou uma espécie de portal espiritual, onde as energias do sofrimento, da dor e da morte ficaram presas, criando um ciclo interminável de manifestações. Outros acham que existem entidades muito mais antigas e malignas vivendo ali, alimentando-se do medo dos visitantes. Existe até uma teoria mais sombria, que fala sobre um culto secreto, que teria usado os porões do hospital para realizar rituais proibidos, envolvendo sacrifícios humanos, na década de 70. Esse culto teria aberto um portal, invocado algo que jamais deveria ser trazido para esse mundo. E desde então, essa entidade habitaria o local, causando os fenômenos mais extremos, os ataques físicos e até os desaparecimentos. O fato é que, mesmo com tantos relatos, vídeos, fotos e testemunhos, ninguém conseguiu até hoje explicar completamente o que acontece dentro do BL-T Seiyusten. Alguns pesquisadores paranormais afirmam que a energia do lugar é única, e que mesmo após tentarem realizar rituais de limpeza espiritual, o hospital simplesmente rejeita qualquer tentativa de purificação, como se ele próprio tivesse se tornado uma entidade viva, alimentando-se do medo da dor e do desespero. E agora fica a pergunta: você teria coragem de atravessar aqueles corredores escuros, sentir aquela presença sufocante atrás de você, escutar sussurros no seu ouvido e não saber se, ao olhar para trás, vai encontrar alguém ou algo? Porque uma coisa é certa,
Quem entra no Bielitz e os Titen jamais sai da mesma forma. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva para mais.